Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, às 8 horas da noite, para darmos continuidade ao estudo da obra nos domínios da mediunidade. Hoje nós vamos para o capítulo 23, intitulado Fascinação. Hoje nosso companheiro Rodrigo não estará presente conosco, ele está em viagem para Florianópolis, né? E ele não vai poder participar da nossa comunicação hoje. Mas eu e o João estamos aqui. Eu espero que a nossa companhia satisfaça a todos e que a gente possa cumprir o nosso papel aqui. Semana que vem, Rodrigo está de volta para poder dar a contribuição valiosíssima dele, né, nesse nosso estudo. Então, hoje o João vai fazer a oração inicial para a gente poder iniciar esse estudo de hoje. Boa noite, pessoal. Alegria de estar aqui. A gente se acostuma a trabalhar a três e o Rodrigo hoje está fazendo falta. O Rodrigo é um homenzinho pequenino, baixinho, mas de um coração gigantesco e a presença dele realmente deixa um vazio aqui na tela. Vamos orar. Fecha teus olhos, fecha os meus. Divino Mestre Jesus, Mestre querido, somos seus. Somos seus filhos, somos seus discípulos, somos seus amigos, seus irmãos. A denominação que nós costumeiramente usamos tem pouca importância quando nós nos propomos a unir a Ti pelo amor. Nosso amor ainda é um amor muito aprendiz, ainda é um amor muito cheio de dominações, de fascinações. É um amor que ainda se pega muito com a mágoa. Então, neste capítulo de hoje, que vamos estudar, nós pedimos humildemente que nos permita o aprendizado do exercício do perdão e da humildade. Permita, Senhor, que sejamos assistidos pela espiritualidade maior, pelos espíritos que nos acompanham, que sistematizam os trabalhos desta casa, que eles permitam que nós alcancemos o êxito necessário neste encontro. Divino Mestre Jesus, toca nos corações de todas as pessoas, encarnadas ou não, que estiverem conectadas conosco nesta noite e nos momentos vindouros, uma vez que esta live ficará gravada e permanecerá fazendo o seu papel de pregação ao longo dos tempos. Que onde esta palavra chegar, a sua infinita misericórdia chegue primeiro, curando dores, restaurando corações, plantando paz e harmonia entre nós. E ao final desta live nós possamos ser seres humanos melhores, mais comprometidos com o teu reino, e que sejamos semeadores da tua palavra no coração de todos os homens. Que assim seja, pela sua infinita misericórdia. Amém. Assim é. Bom, na verdade, o João, toda semana agora tem escolhido as músicas, tadinho. Ele que está aí nessa linha de frente para escolher as músicas, eu estou bem enroladinha, e ele tem feito esse trabalho, né? E tão importante. Eu, outro dia, conversava com uma pessoa e ela falava para mim: eu gosto muito de assistir as lives de vocês porque a conexão que vocês fazem entre a música e o tema facilita a compreensão daquilo que a gente está trabalhando. Então, assim, acho que a nossa perspectiva deu bastante certo de utilizar essas músicas para poder fazer essas ligações, porque às vezes faz a gente entrar no mundo real, entrar nesse mundo nosso, em músicas que a gente já conhece, o que a gente está conhecendo agora, mas que foram feitas por pessoas, né, que não são espíritas e tal. E também é trabalhar essa outra interpretação da música, que não é a interpretação ali literária, efetivamente, mas uma interpretação livre, que faz com que a gente mergulhe na música, indo por outros caminhos que provavelmente o autor não quis dar a ela, né? Então, a pessoa comentou que isso ajuda muito e facilita a compreensão. Eu fiquei muito feliz, nem comentei com o João, ele está sabendo agora também. Eu gostei muito de saber que a nossa ideia, né, deu certinho e foi bacana. Hoje a gente vai então, eu vou declamar, né, a música Perdoa,
da dupla Ana Vitória. Vamos lá, então. Esqueci, mas eu prometo, não esqueço mais. Não sei o que passou, não sei por quê. Eu não podia me esquecer. Eu errei. Eu deveria ter lembrado, eu sei. Não sei o que dizer, não foi por querer, somente esqueci. Perdoa que a mágoa amarga o peito. Amor, me perdoa, eu faço o que quiser. Amor, me perdoa, que a mágoa amarga o peito. Amor, me perdoa, perdoa. Me diga logo, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Para onde eu devo ir? E não se engane, não se engane. Ainda te amo, ainda te amo. Quero te ver feliz. Esqueci, mas eu prometo, não me esqueço mais. Não sei o que passou, não sei por quê, eu não podia me esquecer. Eu errei e deveria ter lembrado. Eu sei, nem sei o que dizer. Não foi por querer, somente esqueci. Perdoa, que a mágoa amarga o peito. Amor, me perdoa, eu faço o que quiser. Amor, me perdoa, que a mágoa amarga o peito. Amor, me perdoa, perdoa. Me diga logo, o que é que eu faço? Para onde devo ir? E não se engane, ainda te amo, quero te ver feliz. Quer comentar alguma coisa sobre a música já, João? Muita coisa. É interessante, Val, você falar isso dessa sua amiga que mencionou que a música ajuda a pensar. E confesso que é um desafio, por exemplo, eu não sabia da existência dessa música, e quando eu terminei de ler o capítulo, existe uma música linda chamada Fascinação, mas eu achava que esta música não batia com aquilo que nós queríamos dizer hoje. Eu queria uma coisa que falasse da necessidade do perdão. E aí eu comecei a pesquisar MPB, perdão, etc., e ler aqui, ler acolá, e essa não serve, essa não bate, essa não bate. E é interessante que, à medida que a gente vai lendo, a gente vai interiorizando o capítulo, também nós que estamos preparando, vamos tendo um olhar novo sobre aquilo do qual deveremos falar. E uma outra coisa muito interessante, você disse bem, às vezes a gente não faz a interpretação literária, mas a livre interpretação, e eu quero trazer isso para os fatos da vida. Imaginemos que eu e você tenhamos uma pequena discórdia. Também aí a interpretação é livre. Também aí a interpretação não é literal, porque eu vejo a minha verdade, você vê a sua. E quase sempre as contendas, as brigas que a vida traz, ela traz porque nós, fazendo o muxoxo, que é tão típico de nós, adotando aquela postura de eu não merecia isso, muitas vezes a gente acaba ceifando uma amizade, acaba deixando uma amizade para trás, porque não esperou um pouquinho mais para falar aquela verdade que era só nossa, para jogar na cara do outro aquilo que nós achamos que é a verdade. Às vezes, no exercício da vida, nós precisamos pensar um pouquinho mais antes de interpretar as cenas que nos ocorrem. Mas eu gostei muito dessa letra. Primeiro, porque ela repete insistentemente: perdoa, eu sei que eu errei, perdoa, perdoa, perdoa. E a gente é tão rápido em ofender, né? E tão lento em pedir perdão, e tão lento em oferecer perdão. E quando a gente pede perdão, muitas vezes quem está perto de nós fala assim: rapaz fraco, rapaz sem vergonha, né? Pisaram na cabeça dele, machucaram, e ele não ficou com raiva, não tem vergonha na cara. A única vergonha que nós devemos ter, a única vergonha que nós devemos ter é a vergonha de não ter coragem de tentar. Sabe? A música, o tema do capítulo, à medida que nós fomos avançando na live, eu quero falar sobre o capítulo, mas o capítulo, ele trabalha no entorno de um espírito obsessor
que tem uma raiva, mas uma raiva tão intensa que dura um longo período de tempo, e ele literalmente inferniza a vida de uma pessoa, né? Os processos de que ele se utiliza são inimagináveis para nós. Eu vou falar disso daqui a pouco, eu não quero entrar. Então, essa letra, ela serve tanto para aquele que está machucando, quanto para aquele que está sendo machucado, porque o capítulo deixa também muito claro que nada acontece em vão. É tudo bala trocada, é tudo chumbo trocado, é tudo coisas de outras vidas que nós vamos rememorando e trazendo para o presente. Me diga logo o que eu faço. Seria muito bom se eu tivesse uma briga com a Valéria e falasse: Valéria, me diga o que eu faço para nós zerarmos aqui. Se nós tivéssemos essa humildade, me perdoa, bonita aquela parte que diz: eu ainda te amo, porque a mágoa não pode matar o amor. A mágoa não pode ter esse poder, o amor é imortal. Nós fazemos questão de manter a mágoa, de perseguir, de machucar, de ferir as pessoas com quem nos relacionamos quando temos dela raiva, mas não deveria ser assim. Não se engane, ainda te amo, eu quero te ver feliz, porque quando eu faço uma pessoa feliz, o primeiro beneficiado com esta felicidade sou eu próprio, né? Então, esta letra, apesar de ela falar de um casal se amando, de um casal tentando se reconciliar, ela se encaixa perfeitamente em qualquer relação de atrito em que uma pessoa precise pedir perdão a outra, e o faz, às vezes, com uma certa vergonha, mas no capítulo isso não acontece, mas deveria acontecer. Vou deixar para a Valéria, que eu estou falando muito, né? Então, eu trouxe aqui uma partezinha teórica. A gente até já falou um pouquinho da distinção entre os tipos de obsessão, mas para a gente relembrar o que é a fascinação, né? É um tipo de obsessão. Então, eu vou trabalhar isso em alguns slides aqui, para que a gente possa, então, relembrar essa questão. Só um minuto. Aí. Então, vamos lá. Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbador. É extremamente importante a gente lembrar disso. A gente tem mania de culpar o obsessor por tudo que está acontecendo. A culpa é do obsessor, a culpa é do... E a nossa responsabilidade nisso tudo. Só entra no nosso campo áureo quem o nosso livre-arbítrio permitir que entre. Então, se o obsessor está ali me fazendo companhia, é porque em algum momento eu dei permissão. Em algum momento eu o convidei para participar desse meu campo áureo de alguma forma. No momento de raiva, que eu estava esbravejando com uma pessoa, e que aí eu falei, né, que poderia tudo vir para mim, que eu queria mesmo essa força de alguma coisa má. E aí, o obsessor nem é mau, ele é ignorante do bem. Eu não gosto de falar que o obsessor é mau. Ele ainda não entendeu o que é o bem, então ele é ignorante do bem. E ele vai entrar no campo áureo porque ele está compactuando aquela raiva com você, né? Comigo, que estou ali esbravejando, que estou ali blasfemando, que estou ali falando aquele monte de coisa. Então, assim, a gente fala assim, nossa, mas eu não convidei, não. Isso daí é coisa da... Né? Como que você pode falar um negócio desse? A gente convida, sim. Principalmente nas horas que a gente perde a razão, principalmente nas horas que a gente alucina completamente e começa a falar coisas desvairadas, quando a gente fica com raiva de alguém, com ódio, a gente convida a obsessão para ficar perto da gente. Então, a sintonia é a mesma. Isso está lá no livro Lampadário Espírita, do Divaldo Pereira Franco, ditado pela Joana de Ângeles. Sintonia por comunhão mental, na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista das correntes de pensamento. Então, duas maneiras da obsessão acontecer. A faixa vibratória é igual, então a gente está vibrando na mesma sintonia. Ou por conta das ideologias do pensamento de raiva, ódio, né, angústia, pensamentos pessimistas, aproximam espíritos que têm esse mesmo tipo de pensamento que o nosso. Então, várias maneiras são aquelas com as quais, né, pelas quais a gente convida os obsessores a entrarem no nosso campo áureo e compactuarem
os nossos pensamentos e as nossas vibrações com a gente. O assédio espiritual é constante, atuante exatamente como o ar que respiramos. Nossa escolha é se respiramos um ar puro ou poluído, que na prática quer dizer que nossa sintonia está estabelecida com os assediadores do bem ou do mal, né? Então, é isso. A gente está fazendo comunhão com quem? A partir da vibração que a gente está externando, a partir dos pensamentos que a gente está externando. A gente pode... o assédio, Kardec disse, né, lá no Livro dos Espíritos, ele perguntou para o Espírito da Verdade o quanto nós somos influenciados por espíritos. E o Espírito da Verdade responde 99% do tempo. Mas a gente que escolhe o tipo de assédio que a gente tem, né? Se é um assédio do bem ou do mal. Se a gente vai ouvir os nossos mentores dando bons conselhos, ou se a gente vai ouvir aquele que está compactuando com uma baixa vibração nossa, com um pensamento negativo, enfim, a escolha é sempre nossa. A gente vai escolher as companhias que a gente tem. Assim como a gente escolhe as companhias que a gente tem na nossa vida diária, né? As pessoas. Então, por exemplo, eu escolhi o João, eu escolhi o Rodrigo para estar do meu lado, né? A gente vai escolher também os companheiros espirituais, né? É isso que a gente tem que entender. A escolha é nossa, a abertura quem dá somos nós. E a partir do momento que a gente dá essa abertura, a gente vai compactuando. E aí é que entra a questão da intensidade da obsessão. Ela pode ser mais ou menos intensa. Antes de a gente entrar nessa parte, lá no o que é o Espiritismo, de Allan Kardec também, ele diz assim: um dos caracteres distintos dos espíritos ignorantes é a imposição. Então, quando a gente tem alguma coisa na nossa cabeça que impõe a gente a fazer alguma coisa, aquilo vem de um espírito obsessor, de um espírito ignorante. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons, os sábios, nunca se impõem. Eles dão sugestões. E outra coisa, os espíritos ignorantes, eles ficam repetindo aquilo que eles querem que a gente faça incessantemente na nossa cabeça. Os espíritos sábios, os espíritos bons, eles sugerem e quem tiver ouvidos para ouvir, ouve. Eles não ficam repetindo. Esses sábios dão conselhos e, se não atendidos, eles retiram-se pura e simplesmente, sem mágoa, sem ódio, sem julgamento. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os espíritos ignorantes é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. A gente até fica cansado, né, de ficar com aquela repetição na cabeça. Então, a gente tem os processos obsessivos que vão sendo numa gradação, eles vão acontecendo numa gradação. E essa parte está lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vamos lá, então. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coerciva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Nós permitimos isso. Então, eles entram no nosso campo áureo e começa ali a ficar junto de nós, como um parasita, né? Como por exemplo, um carrapato fica num cachorrinho nosso, né? Fica ali sugando dele, não só o sangue, mas as energias e tudo que ele tem para poder ter vitalidade. Assim também, os obsessores, quando nós permitimos que entre no nosso campo áureo, fica ali sugando de nós, vampirizando de nós as nossas energias e tudo mais. Como se processa a obsessão? Por sintonia mental, envolvimento fluídico e, por final, por hipnose. Aí, a gradação da obsessão. Isso está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. A obsessão simples é a influência negativa de um espírito sobre o outro de forma duradoura. Então, assim, a obsessão simples é aquela que a gente ficou com raiva, já tem aquele espíritozinho que vem ali para ficar pertinho da gente. Mas quando a gente levanta a nossa vibração, aumenta a nossa vibração, expande o nosso campo áureo, ele se afasta um pouquinho. Aí vem o que a gente vai trabalhar no capítulo hoje, que é a fascinação, ilusão produzida pela ação direta de um espírito
sobre o pensamento do médium e que lhe paralisa o raciocínio, ilude totalmente. Então, a fascinação já é um tipo de obsessão mais forte, em que realmente o obsessor virou um parasita e se apossou até mesmo dos pensamentos do ser que ele está obsediando. Sempre lembrando que foi com a permissão desse ser que tudo começou, né? E depois ele não sabia mais sair disso. Daí, nesse momento, a pessoa precisa de ajuda. Ela precisa ter a humildade de pedir ajuda a quem possa ajudar. Nesse momento aí que a fascinação ocorre. E muitas pessoas nem se dão conta disso, porque acham que é pensamento dela mesma, que ela mesma que está com aqueles pensamentos maus e ela precisa, então, sei lá, ou ela nem percebe que está com aqueles pensamentos desequilibrados e vai vivendo e vai achando que é a coisa da cabeça dela mesma. O próximo nível é a subjugação, que é uma construção que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir de mau grado. Então, a subjugação já é um pezinho a mais lá na obsessão. Paralisa a vontade mesmo, né? Não só mais o pensamento, mas a vontade de quem está sendo obsediado. E, por fim, a possessão, que é a imantação do espírito de determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Aí até mesmo as atitudes físicas vão ser parecidas com a do obsessor. E também as atitudes morais. Então, a pessoa não tem mais pensamento, não tem mais vontade, ela só está agindo ali de acordo com o que o obsessor quer. Então, no capítulo de hoje, a pessoa está no 2º grau de obsessão. Passou da obsessão simples para uma obsessão que se chama fascinação, em que o espírito obsessor consegue paralisar o raciocínio, ilude totalmente a pessoa. Agora eu vou passar a bola para o João, para ele poder falar um pouquinho sobre o capítulo, né? Contar um pouquinho da história do capítulo aí, porque eu já falei muito. Com prazer. O capítulo é lindíssimo, pessoal. Olha, eu sinto que alguns não estão lendo, Valéria. Entendo que a correria do dia a dia não nos permite ler tudo que queremos. Mas, olha, está sendo um achado estudar esse capítulo a cada semana, bem calmamente. Nós combinamos, Rodrigo, Valéria e eu, de não lermos o livro todo de uma vez. A gente vai lendo capítulo a capítulo, estudando capítulo a capítulo por semana. E hoje acontece um fato interessante. Aulus, Hilário e o André estão num centro, estão acompanhando o que acontece lá. E tem uma senhora encarnada que, de repente, ela passa por um processo muito interessante. De súbito, ela se levanta, rodopia nos calcanhares, como se estivesse dando um passo de dança, e cai em convulsões, despertando profunda pena em quem está perto. Ela cai literalmente. E o André conta que ela emite uivos terríveis como se fosse uma loba ferida. E que ela faz trejeitos e move-se o corpo como se fosse um verdadeiro animal ferido, né? Imediatamente, o Clementino, que é o mentor espiritual da casa, e o Aulus, que estão ali, interferem aplicando passes, acalmando-a, interferindo para que ela se acalme, e o obsessor meio que se afasta, se separa dela, mas não adianta, ela continua sob intensa dominação dele. Então, o Aulus explica, olha, é um problema complexo de fascinação. A nossa irmã, apesar de nós termos acudido, apesar de nós termos separado, ela continua sob fascinação por um terrível hipnotizador que, usando de vários comparsas, vários auxiliares, não lhe dão sossego um só instante. Fiquei aqui preocupado, Valéria, porque você sabe que uma das minhas ocupações é trabalhar com a hipnose, né? Também eu trabalho com a hipnose e, graças a Deus, você sabe também, faço uso da hipnose para fins curativos, né? Mas fico pensando no quão perigosa é esta atitude se for usada de uma forma não responsável,
de uma forma não séria. Mas aí acontece o seguinte, o Hilário é o perguntador por excelência. O Hilário olha aquela cena e fala, como assim? Como assim? O que é isso? E o Aulus fala, olha, muitos espíritos maledicentes usam desta técnica, usam e abusam do poder da inteligência para dominar outras pessoas. E ele fala, isso é comum? Ele fala, é comum demais. Esse processo é muito generalizado entre os espíritos acumpliciados. Prestem atenção, acumpliciados, são cúmplices. A Valéria deixou muito claro, é preciso a permissão para que a obsessão comece. Eu chamo quem eu quero que me obsedie. Olha só que coisa cruel, né? Eu convido quem vai me torturar, né? Eu posso ler um trechinho, João? Por favor. Aí o Hilário pergunta assim, e por que não separar de vez o algoz da vítima? Aí ele responde, calma, Hilário, ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento do nosso divino mestre. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos, assim, à lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Então, assim, o algoz, né, como se o obsessor fosse ali o mal, mas esqueceu que tem a permissão e que se tem dois espíritos em sintonia, é porque o pensamento dos dois, a sintonia dos dois, está na mesma vibração. Então, o algoz não é tão algoz assim, porque eles estão na mesma sintonia, na mesma vibração. É muito fácil julgar que a culpa é do outro, como diz o Raul Seixas, né? Eu falo sempre essa frase, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Joga a culpa no obsessor. Só que quem deu permissão, a reciprocidade foi minha. Eu deixei ele entrar no meu campo áureo. E agora, para separar, precisa ter cuidado. Porque, às vezes, se a gente tira um obsessor de perto da gente, a gente pode sentir falta. A gente já viu isso em capítulos anteriores, né? Arranca de uma vez, aí a pessoa fica sentindo falta daquilo e vai buscar de volta e não vai ter adiantado aquele trabalho. Então, precisa ter doutrinação dos dois lados, porque os dois lados estão com problemas, os dois lados estão doentes. Não é isso, João? Muito bem, Valéria, muito bom. A gente, quando vê alguma pessoa enfrentando alguma dor, o que a gente faz? A gente quer dar um comprimido para essa pessoa se livrar da dor imediatamente. Quando a pessoa está com algum problema psicológico, o que a gente faz? Quer dar uma solução, quer um remédio que ela tome, quando, na verdade, é preciso curar a causa. É preciso ir lá onde tudo começou. Estou com dor de cabeça, por quê? Porque talvez meu rim não esteja funcionando mal, porque determinado alimento que eu estou consumindo não me faz bem, eu tenho dificuldade de digestão, então eu vou na causa para erradicar o problema, e isso demanda pesquisas mais profundas. E é interessante que você leu aí, eu quero voltar, a lei da reciprocidade. Eu sou obsediado, mas eu sou obsessor também. Há uma sintonia, há um mutualismo muito interessante aí. E aí é interessante a maneira como eles começam a tratar o problema. Eles começam, o Raul, que é o encarregado da casa, o encarnado que coordena os trabalhos da casa, ele começa a conversar com o obsessor, ele começa a falar a ele de perdão, ele começa a falar a ele de amor, mas não obtém sucesso. Ele não logra muito êxito, né? E aí, o que acontece? Deixa-nos aqui uma lição muito interessante. Nós tendemos, a Valéria já acabou de falar, nós tendemos a culpar aquele que está dominando e defender aquele que está sendo dominado. Sempre, sempre, sempre. E ele deixa claro, os dois são igualmente carentes do amor que nós precisamos dar. Ambos, de uma forma geral, estão sendo martirizados. E o resgate precisa ser feito nos dois. A justiça humana é diferente. Quando alguém agride alguém, quando alguém machuca, o que a gente faz? A gente prende aquele que está machucando.
sem saber que, às vezes, ele é igualmente doente, igualmente requisita cuidados maiores. Então, a proposta do Hilário, mas não dá para separar os dois, não dá para arrancar um do outro. Não, calma, vamos analisar mais profundamente a questão, né? Cuidar do doente e do perseguidor, porque, na verdade, todos nós somos devedores. E aí vai entrar numa parte muito interessante do capítulo, porque quando chegou nesse ponto, eu falei, puxa, o capítulo está muito rico. Valéria, quando você quiser interromper, interrompa, que eu vou contando o capítulo e você vai opinando, nós vamos trabalhando juntos, né? Mas, num dado momento, eles começam... o Raul, ele se aproxima da dupla e ele começa a aplicar passes de desobstrução na garganta da enferma. E, em breves instantes, o verdugo começa a falar através dela. Vamos entender a cena. O Raul tenta conversar com o verdugo, tenta conversar com o obsessor e não obtém sucesso. Então, o Clementino, o Aulus, os irmãos espirituais da casa e também o Raul começam a aplicar passes na garganta da mulher que está sendo vitimada. E aí o obsessor começa a falar através dela, mas de uma maneira que eles não entendem. São aparentes grunhidos, são expressões ininteligíveis que não alcançam o entendimento por parte daqueles que ouvem, né? Mas pela onda de pensamento, porque quando você fala, não sei se eu posso mencionar isso, mas a comunicação falada ela é apenas 30% da comunicação como um todo. A expressão, o timbre da voz, o gestual, tudo isso fala junto. Então, a expressão do pensamento daquele espírito, apesar de eles não estarem entendendo o que está acontecendo, eles percebem que ele está com muita raiva, que ele está destilando muito ódio. E aí o Aulus faz uma coisa inusitada. O Aulus se aproxima e começa a auscultar a alma do obsessor. Ele começa a se aproximar e prestar atenção nos detalhes para ver se descobre o que está acontecendo. E aí, meninos, a revelação que vem, ela é bombástica. Ele se aproxima do André e do Hilário e fala assim, olha, vou ler. Tentei uma penetração no passado a fim de saber algo. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Apesar de o dever de não relacionar problemas, olha que coisa interessante. Quando a Valéria chega para mim e fala, João, eu estou com um problema, eu quero que ela me conte tudo, eu quero que ela reviva a dor dela. E aqui ele é muito cuidadoso. Para que reviver a dor? Para que fazer aflorar? Muitas pessoas chegam para mim e falam, você faz regressão? Eu falo, se for necessário, sim. Eu queria regredir. Para quê? Para eu saber como foi. Se fosse necessário saber, Deus nos teria dado a lembrança, né? E aqui ele deixa bem claro, olha, não é necessário mergulhar nos pormenores, mas basta dizer que o problema deles já dura mais de 1 milênio, mais de 1000 anos. E explica. Eles estão se comunicando no dialeto da Toscana, porque era lá que eles viviam. E lá, esta mulher, que está sendo hoje obsediada, ela tinha poder, e o rapaz, o obsediador, foi transformado em um estrangulador a serviço dela. Ele matava amando dela. Ele apertava a garganta das vítimas amando dela, porque ele tinha um interesse nela e ela o convencia a matar por ela. E ele chega a matar nada mais, nada menos do que os seus próprios pais. E não consegue nada com ela. Então, daí, o ódio profundo que ele tem dela, porque ao fazer essas atrocidades lá na Toscana, 1000 anos atrás, ele contrai inúmeros inimigos, e, é claro, esses inimigos transformaram a vida dele no inferno. Gente,
Vou deixar que a Valéria fale um pouquinho, até para eu tomar fôlego, porque ela está se coçando ali de vontade de falar, eu sei que sim. Mas, gente, quantas e quantas vezes nós fazemos questão de rememorar o mal que nos fazem? Um dia a Valéria me falou isso e eu não perdoo, como se isso fosse bonito. Como somos ingênuos, como somos lerdos. Na verdade, eu deveria dizer assim, poxa, Valéria me fez tanto bem ao longo da vida que um dia ela falou lá uma bobagem que eu nem lembro mais qual foi e está perdoada. O amor que nos une é infinitamente maior. Observe, às vezes a gente pensa, fulano, a gente tem a mania de dizer que quando alguém morre, quando alguém desencarna, a gente esquece os defeitos. Ele era tão bom, às vezes era bom nada, às vezes era uma pessoa difícil, custosa, tadinho. Ele tinha os problemas dele, mas ele era tão bom. A gente tem a ilusão de que a morte apaga nossos defeitos. Não apaga. 1000 anos depois, ele que volta, ele que atenta, ele que transforma a vida daquela mulher no inferno, ele quer vingança. Valéria, pode falar que você está com vontade, eu sei. Então, essa questão que você falou da regressão, né? Eu trabalho também com uma terapia que, às vezes, suscita algum tipo de regressão, que é o Theta Healing, né? E as pessoas confundem, às vezes elas chegam para ir fazer terapia falando que eu quero saber como foi minha vida. Na verdade, as regressões que acontecem quando a gente faz o Theta Healing, quando acontecem, porque nem sempre acontece, são para a gente poder fazer aquilo que o João falou, buscar a causa do problema que a gente tem, para resolver lá no âmago, lá onde começou, e daí vir curando. Porque através, por exemplo, de uma mágoa que você teve há 1 milênio de anos, como esses aqui, isso vem reverberando na sua vida. E se você não vai lá e cura lá na raiz do problema, isso é tudo que está pendurado, vamos dizer assim, tem uma raiz, é uma árvore crescendo. Tudo que está pendurado nessas árvores, as folhinhas que estão nascendo disso, vão fazendo com que a sua vida fique estagnada, vão gerando doenças físicas, vão gerando doenças emocionais, que a gente precisa tratar. Então, às vezes, a regressão ela vai num pontinho da sua vida, num pontinho específico, que você visualiza uma coisinha que você precisa perdoar, que você precisa se livrar, que você precisa ter uma atitude benevolente ali, você precisa saber para poder, então, sabe, se libertar daquilo. Mas não vai numa vida inteira para você ver todo o glamour que você teve, porque na maioria das vidas a gente não teve glamour. A gente passou, na verdade, foi por muito sofrimento. E a gente, às vezes, não sabe lidar com esse sofrimento. Então, as pessoas confundem muito, né? Alguém já me falou que você faz terapia de regressão. Não, não faço terapia de regressão. Eu faço uma terapia de cura de crenças limitantes, que às vezes suscita uma regressão para um ponto específico, de uma vida específica, que você vai ver aquilo. Né? Você vai ver aquela briguinha que você teve com fulano, aquele probleminha que você teve com o Bertano. Você não vai ver uma vida inteira. Por quê? Porque foi aquela permissão que foi dada para a gente ter aquela cura. Para que voltar no passado e mexer na ferida? Não tem necessidade disso. Só realmente se for muito necessário para uma cura. Então a gente tem que parar de ter essa necessidade de voltar no passado, achar que a gente era rei, rainha, princesa, né? Riquíssimo. Na maioria das vezes a gente foi pobre, a gente passou por dificuldades. E se a gente foi rico, a gente pode ter sido tirano, como essa pessoa foi, e aí a gente vê uma vida de riqueza, mas uma vida de pobreza espiritual completa, né? E a gente vai aceitar aquilo? Por isso a gente tem um dom de esquecimento, para que a gente possa começar do zero. Não limpa tudo, você tem a oportunidade de começar do zero. Às vezes a gente não para na nossa vida e fala assim, nossa, se eu pudesse começar do zero, eu recomeçaria. A gente teve essa chance. Nós somos espíritos milenares e estamos aqui começando do zero, né? A gente teve o dom do esquecimento, então para que remexer? Teve uma situação em que o Paulinho ainda era vivo, uma pessoa, a gente estava fazendo terapia, ela não viu a vida anterior e o Paulinho viu. Agora, imagina se o Paulinho tivesse contado para a pessoa, às vezes a pessoa não estava preparada para ver, porque ela não viu. Então, eu sempre falava para ele, quando você vira alguma coisa, não conta, porque a pessoa às vezes não está preparada para aquilo. Aquilo veio para você para que você pudesse fazer uma oração de cura para aquele momento.
e pronto. A pessoa não precisa saber, não precisa reviver, não precisa sofrer de novo por causa daquilo. E é exatamente nesse ponto que o capítulo fala aqui, né? Que o mentor espiritual fala aqui. A gente precisa parar de querer remexer feridas. A gente precisa efetivamente curar com perdão a si próprio, com perdão ao outro, com perdão a todo mundo que está envolvido na história, né? Sem ficar se apegando a coisas do passado. O passado ele vai servir como aprendizado. Se não for para isso, não tem serventia. Se for para a gente ficar remoendo coisas, como esses dois ficaram remoendo desde aquela época até agora, o passado não tem serventia. Ele só tem serventia como aprendizado. O único momento que a gente tem é o hoje. O futuro é uma possibilidade que a gente não sabe se vai acontecer encarnado ou desencarnado. A gente sabe que vai ter um futuro, mas a gente não sabe se é encarnado, se é desencarnado, se a gente, enfim, não sabe. Então a gente precisa plantar assertivamente no hoje para colher assertivamente no futuro. E se o nosso plantio não está bom, não tá sendo frutífero, é porque a gente plantou errado. Ou nessa vida mesmo, ou em vidas anteriores. E a gente está colhendo agora o resultado daquilo que a gente plantou. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? E, assim, a questão deles falarem em línguas, né? A gente tem a xenoglacia, que é a capacidade de um médium falar em línguas. Ele não sabe falar aquela língua, e muitas vezes ele vai desenvolver aquela língua numa mesa mediúnica, por exemplo. Lá no livro que é o Espiritismo, Allan Kardec diz assim: ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, acompanhá-los em sua passagem. E muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Então, falar em línguas, a gente acha assim, poxa, deve ser uma mediunidade extremamente avançada. Na verdade, não, porque a gente já estudou isso aqui nesse livro. A mediunidade, a língua, a linguagem, ela não é de uma língua ou de outra, a linguagem é do pensamento. O médium se comunica o médium se comunica com o espírito comunicante através do pensamento. Então, não importa a língua que ele falava, a gente vai conseguir captar o pensamento. E mesmo que o cara fosse inglês, russo, alemão, não importa, o pensamento ele é uma língua universal. A gente ainda não sabe disso, porque a gente está encarnado aqui, a gente usa as línguas da Terra, né, da Torre de Babel e tal. Mas, quando a gente desencarna, isso acaba, porque a gente vai se comunicar através do pensamento, que é uma linguagem mais do que universal, uma linguagem amplíssima. Então, não precisamos nos comunicar através de línguas estrangeiras. Quando isso acontece, é porque o espírito ainda está muito ignorante, porque ele não consegue ainda se comunicar por pensamento, ele só consegue se comunicar na língua dele. E o médium vai falar aquela língua mesmo sem ter conhecimento dela. Ele vai falar. Por quê? Porque ele está ouvindo e está reproduzindo. Essa é a função do médium mecânico, ele reproduz. Simples assim. Mas não é uma capacidade maravilhosa. Na verdade, a comunicação pelo pensamento, que é universal, ela é muito mais ampla do que essa comunicação por uma língua específica. É uma coisa interessante da gente pensar. Porque às vezes a gente tem uma ideia e, na verdade, a coisa mais esplêndida é o outro lado, o que não parece tão sobrenatural assim. A gente quer sempre colocar um misticismo em cima de tudo, principalmente na questão das regressões, né? A gente põe um misticismo como se algo fosse... Gente, regressão vai acontecer até espontaneamente, se for necessária. Num sonho, a gente pode fazer uma regressão se ela for necessária. Numa meditação, na hora de uma oração, para a gente compreender, por exemplo, um relacionamento que a gente tem com alguém. Mas não, a regressão provocada, ela às vezes não vai ser eficiente, não vai ser boa para ninguém, porque ela vai trazer memórias que a gente não está nem preparado ainda para saber sobre. Diferente numa hipnose, numa sessão de Theta Healing, que vai ter ali os profissionais guiando para você poder chegar onde você precisa e vai te trazer de volta
sem maiores dores. Às vezes você vai sentir uma dor, né? Teve uma vez numa sessão de Theta Healing que a pessoa viu que um problema familiar que ela tinha foi ocasionado na época da escravidão, e ela e a mãe foram queimadas vivas. Né? Hoje, essa mãe é uma mãe adotiva, mas ama a filha como se fosse uma filha de sangue, efetivamente. E o pai foi aquele que deixou, quer dizer, deixou não, que não pôde salvar as duas daquela. Enfim, às vezes isso ajudou essa pessoa a curar coisas, a compreender coisas, fatos que aconteceram desde a infância dela e que naquele momento, então, ela vai entendendo. Esse tipo de regressão é positivo, porque cura, porque traz cura para poder, traz compreensão para poder trazer a cura. Mas a regressão por curiosidade não é bacana, não é um fenômeno, é uma transgressão à lei, né? Porque se a gente tem o dom do esquecimento, para que a gente vai relembrar? João, desandei a falar aqui. Não, Valéria, só um detalhezinho ainda sobre o porquê de comunicarem-se no dialeto da Toscana e não no dialeto. Isso desafia a inteligência do André. E ele pergunta, mas por quê? Mas antes disso, eles querem saber mais detalhes. Espera aí, ele era estrangulador dela, ele matava por ela, eles estão curiosos. E aí o Aulus fala um negócio que, olha só que chique, gente, eu vou ler. Ele fala para eles, olha, acalmem-se, parem de querer saber tudo, né? Não estou lendo não, estou só adiantando. Parem de querer saber tudo, não vai adiantar nada para ninguém, não vai ser de edificação para ninguém ressuscitarmos um passado que já está sepultado. Ele fala, aqui temos 2 corações desesperados, mergulhados no inferno estabelecido por eles mesmos. Por isso que eles falavam no dialeto da Toscana, eles não conseguiam se desvencilhar daquele momento, a sintonia deles estava preso lá, e eles continuavam falando aquele dialeto. E ele dá um exemplo que eu achei interessantíssimo, ele falou, olha, temos um médium analfabeto, e um comunicante dita para ele um texto, e esse médium analfabeto pega uma caneta e escreve a mensagem. Não, o espírito não eliminou a barreira da ignorância. Não, acontece que aquele médium, em vidas pretéritas, já dominou o dom da escrita. Aquilo está nele temporariamente, aquilo foi trazido de volta para atender a uma necessidade. Né? Mas aí acontece um fato interessante, nós já estamos nos aproximando do fim. Não sei se vocês perceberam, o Hilário queria que separasse um do outro na marca. O Aulus falou, não, tem que sondar o lado, explicou para ele que tinha que ser com amor, tinha que ser com jeito, tinha que demandar tempo. E aí, já chegando no final do capítulo, ele diz o seguinte, escuta, e aí, como é que vamos ficar? Como é que nós vamos resolver isso? Porque eu não estou vendo solução para esse caso. Eles se odeiam tanto, eles se machucam tanto, eles estão presos no seu inferno astral, eles não conseguem sair de lá, mesmo depois que eles aplicam os passes e que eles conseguem neutralizar o obsessor, ela permanece em estado meio que de transe, porque a sintonia entre eles é tão intensa, né? E aí tem até uma parte interessante que ele fala, já não está mais sob efeito direto, mas tem ainda sintonia magnética, né? Ela permanecia gritando, permanecia naquele estágio medônico, não, mesmo sem o obsessor estar ali agindo diretamente. E o Aulus explica esse fenômeno da fascinação, faz isso. Mas aí o Hilário pergunta, poxa, e aí, o que nós vamos fazer? A resposta é simplesmente maravilhosa, estarrecedora. O Aulus diz, olha, ela já está sendo preparada, calma, dá tempo ao tempo, ela está sendo preparada. Esse cara que hoje é o obsediador dela, vai encarnar, e vai encarnar como filho dela. Vai nascer do seio dela. Vai ser criado, eu
como todos os homens, não tive e não terei nesta vida. A gente pode vir com experiências trocadas no futuro, mas nesta vida eu não sei, nenhum homem sabe o que é a maternidade. Mas a Valéria é mãe de filhos, e a Valéria com certeza sabe o que é sentir uma criança nascendo no seu ventre, sentir chutando, sentir que ele toma volume, que ele adquire personalidade diferente da dela, vê-lo nascer, passar pela dor do parto. A minha netinha completa hoje 5 meses de vida, Valéria. 5 meses já de Cecília, né? Então, ver, por exemplo, o que está acontecendo com a Cecília, já com a madureza de um avô, não com a do pai envolvido com a emoção, me faz perceber o quão bonito é o milagre da vida. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas esse meu filho, ele é diferente dos outros, ele é mais complicado, ele é mais birrento, ele é mais isso, ele é mais aquilo. Bendita maternidade que cura dores. Bendita maternidade que, às vezes, enfrenta problemas, sim, graves, talvez na sua casa tenha. Tem sempre o irmão mais custoso. Esse ser destoante, a gente fala, poxa, não entendo. Mesmo pai, mesma mãe, mesma família, mesma criação, comeu do mesmo feijão com arroz dos demais, e é diferente. Um bebe, o outro não bebe, um fuma, o outro não fuma, um é fornicador, o outro não é. Por que é de tanta diferença? Aí está a explicação. Pode falar? Isso me faz lembrar o capítulo, eu não lembro o número do capítulo, mas do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, né? Em que Jesus falou assim, eu vou trazer na mesma família inimigos. E as pessoas não entenderam. Mas é exatamente isso. Trazer na mesma família inimigos é curar pelo amor, ou buscar curar pelo amor. Muitas vezes a experiência não funciona, porque irmãos se tornam inimigos, pais e filhos se tornam inimigos, então nem aquele amor fraternal, paterno, materno, deu conta. Mas a experiência é essa, trazer inimigos na mesma família, que é o título do capítulo A Moral Estranha, é justamente isso, trazer pessoas que sejam, que foram inimigas no passado, no mesmo seio familiar, para poder fazer com que o amor cure. Essa é a maior capacidade que o amor tem, a cura, né? Nem sempre os espíritos dão conta, mas em grande parte das vezes, na maioria das vezes, dão. E aí é essa cura que eles precisam, essa cura através do amor. E a maternidade, o amor de um filho por uma mãe, é um dos maiores amores que existe, principalmente da mãe pelo filho, né? Então, a gente vai cuidar, a gente vai amar. Mas aí a gente olha para as pessoas, por exemplo, as mulheres que jogam seus bebês no lixo, e a gente não entende muito bem por quê. Muitas vezes é porque não deu conta desse ódio que ela não sabe de onde vem. Porque ainda podem ser espíritos mais ignorantes e que não deram conta daquela programação reencarnatória. Por isso que a gente não deve julgar. Nossa, mas é um ato bárbaro, jogou a criança no lixo. A gente não deve julgar. A gente não sabe nada do que aconteceu no pretérito dessas pessoas, né? É um ato bárbaro, sim, mas tem justificativa? Não, mas existe uma história por trás de tudo isso, né? E a pessoa não deu conta. E quando dá, é maravilhoso, porque aí sim, essa experiência de Jesus, do Moral Estranha, repercute na cura de uma situação. Porque a cura não é só física, não é só do corpo físico, ela é principalmente espiritual. E a cura espiritual, quando acontece, é uma libertação enorme, gigante. Então, é isso que está se buscando nessa situação, a cura espiritual desses dois espíritos, que um depende do outro. E reparem, eles dependem tanto um do outro que vão vir como mãe e filho, porque eles não conseguem ficar separados, já acostumaram demais. E aí, com essa cura através do amor, eles vão conseguir cada um caminhar pelo seu caminho, se separando dessa obsessão, dessa fascinação e se juntando pelo amor. O amor liberta, né? O amor não aprisiona, o amor liberta. Então, é exatamente essa libertação que eles precisam. E, através do amor, encontrar a cura da libertação. Não é isso, João?
Eu fiquei pensando, você falou, a mãe joga o filho no lixo, um ato cruel, mas ainda um ato menos cruel do que assassiná-lo no ventre através do amor. O menino no lixo pode encontrar alguém, pode ser que alguém o encontre e que ele tenha uma possibilidade de vida. O aborto, uma vez consumado, é bem pior. Mas, Valéria, deixa eu voltar na música um pouquinho. Perdoa, perdoa que a mágoa amarga o peito. Me diga logo o que eu faço, para onde eu devo ir? Não se engane, ainda te amo, eu quero te ver feliz. Imagino essa mãe com o dom do esquecimento, porque se ela lembrasse, ela morreria de medo daquele filho, talvez ela o abortasse para que ele não viesse, sim. Mas ela, com o dom do esquecimento, com a cortina do esquecimento, ela vai olhar para esse filho e falar, não se engane, mamãe está aqui, eu vou fazer você feliz. Exatamente. Aí, essa é a cura pelo amor. Isso, a letra da música casa muito bem nessa parte. Né? Acho que esse capítulo ele nos puxa a orelha de novo pelo pensamento negativista. Eles cultivaram o inferno interior e eu fico muito preocupado porque muitos de nós insistem na criação de um inferno interior. Precisamos aprender a criar um céu. Precisamos aprender a cada dia botar um tijolinho, o tijolinho do não carregar mágoas, o tijolinho do perdoar mais facilmente, não prestar tanta atenção naquele dinheiro que a gente empresta e que o outro demora para pagar ou não paga. O que é isso? Mas será que numa vida anterior eu não roubei dele a herança? Será que a gente não sabe? Se soubéssemos, talvez descobríssemos com tristeza que já fomos assassinos, que já fomos estupradores, que já fomos ladrões de herança, que talvez deixamos os nossos pais morrerem a mínima. Nós não conhecemos o nosso passado. Então, os nossos filhos também, né, João? Deixamos os nossos filhos morrer, aquela história do João e Maria, exatamente isso. Eles mandam os filhos para a floresta porque não tem dinheiro para comprar comida para eles, então vai para a floresta. É cruel, mas isso era uma atitude recorrente, porque tem uma história que conta isso, né? Então, deixamos, às vezes, os nossos próprios filhos. Pois é, o nosso tempo vai. Eu vou fazer oração, então, né, João? Falta aí menos de 3 minutos. Eu quero começar a oração hoje fazendo uma reflexão. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a gente, às vezes, esquece isso. Então, eu queria que a gente refletisse o que é ser imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos deixar desabrochar de dentro de nós o amor mais profundo. Se Deus é criador, nós também somos criadores ou co-criadores na nossa própria existência, de tudo que é ao nosso redor, através das nossas escolhas. Se Deus é bondade, nós também precisamos ser bondade, porque somos a imagem e semelhança dele. Se não agirmos como ele é, como imagem e semelhança deles, nós estamos indo por um caminho que nós estamos escolhendo, mas que está sendo equivocado, esquecendo a nossa essência divina, esquecendo quem nós somos de verdade, a imagem e semelhança de Deus. Então, eu queria que a gente ficasse nessa semana refletindo sobre isso. Quem nós somos? Se somos a imagem e semelhança de Deus, o que estamos fazendo com a nossa existência? Por que não estamos criando uma vida de amor, de bondade, de paz, assim como Deus nos fala através de Jesus que devemos ser? Quero deixar essa pergunta na cabeça para que a gente possa, então, na semana que vem, durante essa semana, irmos nos redescobrindo pouco a pouco. Assim é, que assim seja. Gratidão, pessoal, a todos. Próxima semana, capítulo 24, luta expiatória. Estaremos aqui com a volta do Rodrigo, né, na nossa live.
esperando por todos vocês. Gratidão a todos, pessoas encarnadas, desencarnadas, que acompanharam aí, pessoas que vão acompanhar depois. Vamos agradecer a Ruth, a Sirene, a Vânia Lelo, a Vitória Rabelo, ao Léo, a Léo Mendes, né? Também a Camila. Deixa eu só ver aqui a Léo mandou uma mensagem. Boa noite, Valéria. Boa noite, João Carlos. Parabéns aos 5 meses de vida de sua netinha. Jesus abençoe sempre, viu, João? Obrigado, gratidão, pessoal. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos. E até semana que vem com mais uma parte do nosso estudo. Gratidão. Gente. Fiquem com Deus. Deus até nos semana que vem. Tchau.